Olá, olá, SFP na área, Sociedade Futebol e Pitaco. Estamos com Conference League para hoje, né? Jogos dessa quinta, dia 11 de maio. Eu sou Bruno Félix. Antes de mais nada, deixa aquele like, curta, compartilhe e o principal, se inscreva para nos ajudar nessa retomada. Nós voltamos recentemente, esse é o quarto vídeo aí nessa retomada do canal. Então, Vinícius Alexis, vamos falar hoje sobre Conference League semifinal, jogos de ida dessa quinta-feira entre o West Ham da Inglaterra e o AZ Alkmaar da Holanda, e o confronto entre italianos e suíços, Fiorentina e Basel. Vini Alexis, como que você tá? Fala, Bruno Félix. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Estamos aqui para falar de Conference League. Eu vou muito bem, obrigado. E vai ser um duelo interessante, que vai muito bem também a Itália, né? 2 semifinalistas na Champions, 2 semifinalistas na Liga Europa e mais um semifinalista na Conference, né? Então é impressionante o sucesso dos italianos, 5-12 e com uma possibilidade real de fazer uma final na Liga Europa. Para mim, os dois são favoritos. A Fiorentina, para mim, também é favorita a chegar a essa final. Jogos interessantes, estilos de jogos diferentes. E mais do que isso, né? São culturas futebolísticas muito diferentes entre si. Né? Então, se é um duelo entre um time inglês que até outro dia brigava ferozmente contra o rebaixamento, agora parece um pouco mais tranquilo que o West Ham, contra o AZ Alkmaar da Holanda, né, que é um modelo de futebol muito, muito, muito diferente do modelo de futebol inglês, né, e isso se vê na seleção e se vê ao longo dos tempos, olhando como as maneiras do time dos dois países jogam, então é uma coisa bem legal. Uma Fiorentina que tem o Arthur Cabral, né, fazendo muitos gols ao longo da temporada, fazendo muitos gols na Liga, na Conference, inclusive contra um Basel, que é um time suíço, mas é um time bastante tradicional, que joga Champions League, que joga Liga Europa. Dessa vez está jogando a Conference, mas é um time acostumado a duelos europeus. Então a gente vai ter jogos aí bastante interessantes, viu, Bruno Félix? O West Ham, que brigava até pouco tempo aí contra o rebaixamento, conseguiu uma vitória expressiva e importante na última rodada, né? Venceu o Manchester United por 1-0, já abriu 7 pontos ali para a zona do rebaixamento, que tem hoje o primeiro ali, o Leicester, com 30 pontos, né? Então são 7 pontos com 9 em disputa. Dá para dizer que o West Ham está bem tranquilo, né, nessa briga aí, que nesse momento está mais entre Nottingham Forest, o Everton, o Leicester e Leeds, né, que também tem 30 pontos. A equipe da Fiorentina, ela começou a temporada meio devagar, né? Não se esperava tanto, ela até no começo da temporada até havia ali uma certa expectativa com relação à Fiorentina. No início não conseguiu ir tão bem, e aí o time deslanchou, né? Chegou a ficar muitos jogos sem perder, com vitórias expressivas, né? Foi avançando tranquilamente nessa Conference League, foi avançando na Copa Itália, está na final. É bem verdade que fez ali uma semifinal contra a Cremonese, equipe que deve voltar para a Série B italiana, mas não é problema da Fiorentina, né? Problema da Roma e do Napoli, que conseguiram as eliminações para a Cremonese, né? Então, Fiorentina que vai fazer a final da Copa Itália com a Inter de Milão, tentando voltar a conquistar um título depois de algumas décadas aí, né? E podendo, com essa possibilidade bem real de final europeia, a Conference League, lembrando, né? Está na sua segunda edição, final passada entre italianos e holandeses, Roma e Feyenoord, com vitória da Roma por 1-0 na final, no título daí do José Mourinho com a equipe de Roma, e agora a Fiorentina com essa possibilidade favorita contra o Basel que não faz uma temporada muito brilhante, vem de derrota para o Zurich no campeonato suíço. Nesse momento o Basel tem apenas a quinta posição, ou seja, na competição nacional, não estaria classificado para as competições europeias, e aí nesse momento com 4 pontos atrás do Lucerna. E é quinto de décimo, né? De 10 times, né? De 10 equipes é o quinto colocado, ou seja, meio meio da tabela, mas é, correndo sérios riscos de não conseguir classificação para competições europeias para a próxima temporada.
a 4 pontos do quarto colocado. O Basel, que no campeonato suíço, portanto, aí faltam 4 rodadas. Não é uma temporada brilhante da equipe, mas como você falou, né, um time muito tradicional no futebol europeu, acostumado com as noites europeias. Então, Fiorentina e Basel, o Fiorentina do Arthur Cabral, que vive grande momento, né? West Ham também favorito contra o AZ que briga por vaga na próxima Conference, por enquanto, né? Aliás, deve ficar nessa briga dentro do campeonato holandês, porque tem 2 pontos a menos que o Ajax, que é o terceiro, mas para o segundo, que é o PSV, que iria para a Liga Europa, são 7 pontos já numa reta final de campeonato. Feyenoord vai liderando com folga, com 76 pontos, apenas uma derrota dentro da Eredivisie. Então, as equipes aí inglesas, a equipe inglesa e a italiana, favoritas para mim também nessa semifinal, para fazer a final. Para mim, final dessa conference será entre Fiorentina e West Ham, que deve ser um jogo bastante interessante, Vinícius, para uma final. Sim. Se E aí, fosse para se fosse pode para falar. cravar placar, AZ e West Ham. 1-0 pro West Ham. 1-0 West Ham, Sim. mesmo jogando em casa. Jogando em casa, pagando em 58. E acho sim que o West Ham vai ganhar, mas acho que vai ser um jogo equilibrado, até porque o West Ham, apesar do bom momento, também não é um time brilhante, não é um time ofensivamente excelente, nem nada disso, assim. Ao contrário de Fiorentina e Basel, que eu acho que vai ser um jogo de mais gols. A Fiorentina vem de derrota para o Napoli, né? Num jogo que até se esperava um pouco mais, o Napoli já campeão, mas a O Fiorentina Fiorentina também não também quer nada com nada, né? A Fiorentina vai ficar em sétimo lugar. nem provavelmente nem sétimo lugar, né? Porque tem a Roma é a sétima com 58, né? A Fiorentina tem 46, Oitavo, aliás. deve ficar ali entre o oitavo e 13º lugar, porque a diferença é só de 2 pontos para o Sassuolo hoje. Então a Fiorentina num campeonato até parecia que poderia chegar para brigar pela sequência de vitórias que teve, mas teve uma leve queda nessa reta final da competição, né? Perdeu para o Monza, teve um empate, já tinha tomado um susto contra o Lech Poznan nas quartas da Liga da Conference, Sim, ganhou, fez uma goleada fora e depois quase foi depois eliminado em casa. 4-1 e chegou a tomar 3-0, né? Que levava o jogo para os pênaltis e tal. Então já tinha tomado esse susto com a derrota em casa para o Lech Poznan, né? Mas depois perdeu para o Monza, empatou com a Cremonese no segundo jogo, sem gols, aí goleou a Sampdoria, que vive faz uma temporada muito ruim, e depois o empate com a Salernitana do Paulo Souza, né? 3-3, a derrota agora para o Napoli. Mas Salernitana que parece que vai ficar, né? provavelmente. Tá com cara de que vai ficar, porque é um time realmente que tem se mostrado duro, né, de ser batido. Mas a Fiorentina, Parece depois que da o vitória. Augusto entende minimamente de futebol, né? Ao Sim, contrário do que a gente imaginava aqui. depois da vitória contra a Inter, lá no comecinho, no primeiro de abril, teve a vitória contra a Cremonese, essa sim um pouco mais contundente ao estilo da Fiorentina, de como vinha jogando no jogo de ida da semifinal da Copa Itália, mas depois disso, empate com o Spezia, a vitória contra o Lech Poznan, mas empate com a Atalanta, derrota para o time polonês, derrota para o Monza, empate com a Cremonese, vitória contra o Sampdoria, e aí agora 2 jogos sem vitória, empate e derrota. Então, mas mesmo assim, Fiorentina favorita pelo que tem feito nessa reta final de temporada, dá para confiar aí numa Fiorentina na final. Se fosse para cravar placar, qual que seria? 2-1 para a Fiorentina, até um 2-0 acho que rola. A Fiorentina ganha sem grandes sustos. E aí eu estava pensando aqui numa múltipla com os 4 jogos de Conference League Europa. E a vitória dos 4 times da casa, né? Vitória de Juventus, vitória de Roma, vitória de Fiorentina, de West Ham, pagando 8,47 a múltipla dos 4 jogos.
Tá, para 4 jogos tá bom, claro, cravando as 9 vitórias. vitórias. Se fosse uma coisa mais Lembrando que a maioria das casas também trabalha com um pagamento antecipado, né? Abriu 2 gols de vantagem, eles pagam, né? É, se fosse fazer uma aposta criando aposta e mais conservadora, talvez chance dupla ali, vitória da Fiorentina, empate mais 1,5, vitória ou empate no vitória do West Ham, empate mais 1,5. Eu acho que nenhum dos times da casa vai perder, por exemplo. Eu também acho que não. Então, vitória ou empate dos times da casa. E aí no jogo da Juventus você pode até ir, sei lá, no menos de 3,5, no menos de 2,5, se você quiser. Se você não apostar em muitos gols, como é o seu caso, né? No Porque eu acho caso que da vai ter muito gol no Juventus. jogo. Mas para esses jogos de conference, boas chances de mais 1,5, pelo que os times têm feito na própria competição. Sim. O West Ham Inclu- não nem tanto pelo que costuma fazer, mas mais pelo que fez na competição, até porque com o time praticamente salvo aí na Premier League, agora, obviamente, carga total na chance de disputar uma final europeia. Né? Inclusive, mais de 2,5 gols no jogo da Fiorentina paga 1,63 e no jogo do West Ham 1,84. Então as casas de apostas estão dizendo que são jogos aí com pelo menos 3 gols. Boa possibilidade. Se fosse para fazer uma coisa mais como eu falei, né? Não quer arriscar tanto, mais 1,5 com vitória ou empate dessas equipes, já deve dar um retorno. E aí, obviamente, vai de quanto a pessoa for Então colocar. aposte aquilo que você pode perder. Exatamente. Mas é isso, então, Vini. Semifinal de Conference League, jogos de ida. Na Inglaterra, West Ham contra a equipe do AZ Alkmaar da Holanda. Fiorentina e Basel na Itália. Os times da casa favoritos para os confrontos, não só dos jogos de ida, mas no geral, favoritos para chegarem à final dessa segunda edição da Conference, que pode ter, pela segunda temporada consecutiva, um italiano, ou uma final Holanda-Itália, e um título, mais um título italiano que pode acontecer nessa conferência. Então, Vini, considerações finais, por favor. É isso, Bruno Félix. Muito obrigado a todo mundo que nos prestigia, nos acompanha diariamente aqui no SFP. É muito bom poder voltar a fazer vídeo, é muito bom voltar a falar sobre futebol com vocês. É isso, um grande abraço. Segue a gente nas redes sociais. E se você quiser fazer parceria, mandar sugestão, qualquer coisa, só mandar uma DM lá no nosso Instagram. Valeu, Bruno Félix. É isso. Valeu, Vini. Muito obrigado a você que nos acompanha. Se inscreva, a sua inscrição é muito importante nessa nossa retomada para que a gente continue crescendo. Então, se inscreva, é muito importante. Valeu, muito obrigado e até a próxima.